Vem com a gente conhecer o Egito, hein? E aí, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Aqui Valdeci Braulio para falar sobre o Egito. Mais um dia da nossa aventura de 15 dias no Egito em 2017. Saibam que é um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês as aventuras que eu tive lá em 2017, tudo o que aconteceu. E hoje será o 13º dia que eu relato da minha ida, da minha estada, né, lá no Egito. E nesse 13º dia aconteceu tanta coisa importante. Eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Então eu vou dizer uma coisa. Se segurem nas cadeiras, porque foi um dia emocionante lá em Giza. Vocês se lembram que eu estive lá em Giza, né? Gizé. Tem gente que gosta de chamar de Gizé no Brasil. Lá no Egito se chama Giza, que é exatamente as 3 grandes pirâmides, Quéops, Quefrem, Miquerinos e a espetacular Esfinge, que tem muitas histórias também para fornecer, né, para nós que somos da modernidade do século XXI. A Esfinge tem muita coisa ainda para nos fornecer. A gente ainda não descobriu. A gente ainda não descobriu. Mas em breve eu tenho certeza que muita informação bacana vai vir de lá. Muita coisa que talvez até revolucione o mundo, hein? Olha o que eu estou dizendo, hein? Talvez até revolucione o mundo. Vamos esperar para ver. Vamos esperar, com certeza. Nesse 13º dia, logo cedinho, 9 horas da manhã, cedinho, hein? 9 horas da manhã, eu estava indo para Giza. Só que dessa vez, né? Eu já te falo com orgulho, dessa vez eu fui de metrô, não de táxi, fui de metrô. Exatamente da onde eu estava ali, do lado da Ramses Train Station, né? Ali onde eu estava hospedado, no Venus Hotel, no hostel, né? Fui dali até a estação Giza, a estação do metrô Giza, mais ou menos uns meia hora ou menos até, né, de metrô. Você paga 5 libras egípcias, é muito barato. O metrô é muito barato. Talvez até menos, acho que até 2. Não, acho que é 2 libras egípcias. Desci na estação Giza do metrô, muito organizado o Egito. Olha, vou dar uma dica para vocês. Estação do metrô, muito organizada. Lembra muito as estações de São Paulo. Fácil, fácil, muito fácil você circular lá no Cairo. Muito fácil. Cheguei na estação Giza do metrô. Procurei uma van local, né, como se fosse um táxi que se dirigia para aquela direção, mas na verdade era uma van. E eu, olha, parece até que eu já era um cara experiente, né? Mas não, foi pelo o conhecimento que eu tive, né, nesses 13 dias, já dava para a gente se virar. E falando um pouco de inglês, a gente resolve tudo. Então tem que falar um pouquinho de inglês, porque o árabe, sem chance. Não dá para falar árabe, pessoal, sem chance. E também não dá para entender letra, nem número, nada, nada, nada. Tudo escrito em árabe, tudo diferente. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال. Nada a ver com o que a gente aprende no mundo ocidental, de letras, números, totalmente diferente, lembre-se disso. Mas, ao mesmo tempo, uma experiência muito gratificante, né? O cérebro da gente fica a mil,
atento a tudo. A gente não perde um risco, como eu digo, a gente fica atento a tudo. E isso é muito bom para o cérebro, para a experiência da gente, né? A gente aprende muito, com certeza. Portanto, peguei uma van, percebi quando estava chegando, né? Você vê aquela imponência maravilhosa na sua frente, você já vê que está chegando. Pedi para descer, desci, aí fui surpreendido da primeira vez que eu estive, né, em Giza com o driver Mohamed. Eu entrei, vamos dizer assim, pela portaria 1, que é uma portaria principal. Dessa vez, por acaso ou não, que na verdade não existe acaso, lembre-se disso, não existe acaso. Existe uma programação feita por Deus e você deve seguir. Então, muitas vezes na vida da gente, essa é uma dica para vocês. Muitas vezes na vida da gente acontecem coisas que a gente não entende por quê. A gente fala assim, nossa, mas por que aconteceu isso comigo? E muitas vezes a gente não entende esses porquês. Porque os porquês de Deus é algo difícil de compreender imediatamente. Mas depois de 5, 10, 15, 20 anos, ou depois de algumas horas, se você for uma pessoa de muita sorte, você entende por que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, um exemplo muito simples. Horas depois você já vai entender o porquê. Você vai para o aeroporto, só que você se atrasou, o trânsito, né? O trânsito estava parado e você perdeu o avião partiu. Aí você fala, você fica inconformado, você fala, puxa vida, mas que merda, por que isso aconteceu? O avião partiu, eu perdi, olha, perdi o voo, agora eu vou ter que remarcar, vou ter que pagar mais para remarcar. Eu falo, ah, mas só comigo. E aí você chora por que aquilo aconteceu e você não sabe por quê, né? Teve aquele prejuízo. Algumas horas depois você descobre que aquele avião caiu. Na hora que você descobre que o avião caiu, aí você olha para o céu e diz assim: graças a Deus, meu Pai, você interviu a meu favor e eu não estava entendendo, não estava vendo. E isso você enxerga porque foi um acontecimento muito rápido. Horas depois você entendeu os porquês. Mas na vida da gente nem tudo é fácil de compreender rapidamente, como esse exemplo que eu dei. Muitas vezes se passam décadas até você poder entender os porquês. E eu não posso negar. Eu já falei, mas eu vou compartilhar com vocês. Quando eu desisti da minha viagem em 1997, quando eu morava em Portugal, eu desisti da viagem porque eu estava com tudo certo para ir para o Egito naquela época. Mas aí acabei desistindo da viagem, né? Eu já era casado, a minha esposa estava no Brasil e eu preferi retornar. Preferi trazer um pouco de dinheiro para o Brasil, né? E eu falei, não, não vou para o Egito, eu vou para o Brasil. E aí eu vou acabar desistindo porque, não sei, alguma coisa naquele momento me disse que era necessário. Só que se passaram 20 anos até eu poder realizar esse sonho de estar no Egito, em 2017. Passaram-se 20 anos e eu passei 20 anos da minha vida me questionando, me lamentando por, por que eu desisti de ir para o Egito em 97. Olha, foi difícil. Passaram-se 20 anos e aí depois de 20 anos, quando eu fui em 2017, aí eu entendi por que eu não fui em 97. Eu entendi plenamente, sabe? Ou seja, se passaram 20 anos para eu poder entender o porquê de ter desistido daquela viagem. Mas hoje eu estou feliz, eu compreendi e, sabe, gradualmente a gente vai lembrando de coisas, dessas experiências no Egito, vai sabendo de coisas pela internet, descobrindo informações e a gente vai ficando contente. Ontem mesmo eu estava fazendo a edição do dia que eu estive lá na Núbia, né? Ali em Abu Simbel, ali no Elephantine Island.
E aí descobri mais coisas sobre o passado e é sempre legal, é sempre gostoso, né? Relembrar essas coisas, eu acho bacana. Embora a gente não viva no passado, mas é sempre bacana a gente descobrir um pouco da gente, né? Eu sei. Então eu acho legal. Portanto, chegamos em Giza pelo portão número 2. Aí eu pensei assim, puxa vida, mas nossa, há 13 dias atrás, quando eu tive aqui, não foi por esse portão. Eu entrei pelo outro, pelo portão principal, e agora eu estou no portão lateral, no portão 2. Eu falei, sem problemas, vamos entrar por aqui. E não é que eu entro pelo portão 2 e... Logo, aliás, esqueci de avisar vocês. O ingresso, eu comprei o ingresso, só que dessa vez eu comprei o ingresso integral. O ingresso integral é aquele que me dava direito a conhecer a pirâmide de Giza internamente. Internamente, eu entrei lá dentro. Da primeira vez eu não entrei. Eu podia conhecer o barco real no museu que fica anexo. E não é que eu não encontrei o museu. Cara, que coisa. Você acredita que eu não encontrei o museu? Que vergonha eu dizer isso. Não encontrei ali. Anexo à pirâmide, eu não vi. Parece que era para mim não ir ali dessa vez. Eu não fui, eu não vi. E conheci as outras atrações também. Aliás, mais uma vez, né? Pelo lado de fora. Entrei, só que de repente eu percebi, puxa vida, mas dessa vez eu já dei de cara com as pirâmides. Da primeira vez eu dei de cara com a esfinge no portão 1. Dessa vez não, eu já dei de cara com a pirâmide de Quéops. De repente veio um vendedor, né? Um desses vendedores percebe que eu sou turista, pergunta para mim de onde eu era. Eu falei do Brasil, I'm from Brasil. Aí ele disse, for Brazilian, Brazilian, ok. Era um turbante, um turbante. E eu não queria comprar. Eu falei, não, thanks, thanks, thanks. I don't want, I don't need it. Eu falei para ele que eu não precisava daquilo, eu não queria. Mas ele só perguntou de onde eu era. You are from Brasil? Oh, no, no, it's free for you. Isso é gratuito para você. Aí eu pensei, eu vou ter que pagar, não vai ter jeito não. Aí ele já foi colocando na minha cabeça. E eu, de repente, eu parei, ouvi, o anjo veio e me falou. Quando eu falo anjo é a inspiração. Aí veio o anjo e disse, compra que você vai precisar. Compra. Eu falei, ok, né? Quanto era, né? Se eu não me engano, era 25 libras egípcias. Ele colocou na minha cabeça, ele ajeitou na minha cabeça, porque eu não sabia como colocar aquilo. Ficou até engraçadinho, vocês estão vendo aí, né? Um estilo assim bem típico árabe. Ele que colocou, não fui eu. E aí o anjo disse assim, você vai entrar agora dentro da pirâmide. Agora. Porque eu tinha planejado entrar bem mais tarde. Só que o anjo me inspirou. Ele disse, você vai entrar agora. Você já está de frente com a pirâmide de Quéops. Você já tem o turbante na cabeça. Você vai entrar agora. Abrindo só um parênteses. Às vezes quando eu digo assim para vocês, o anjo me falou, alguém vai pensar assim, mas o senhor então é médium. O senhor ouve os espíritos falar com o senhor, os anjos. Então, na verdade, eu não ouço nada, eu não vejo nada, mas eu tenho uma forte inspiração. Sabe o que quer dizer uma forte inspiração? Parece que vem alguma coisa assim e me diz um estalo assim, puf, faz isso. Você tem que fazer isso. E aí eu faço, né? Vocês se lembram que a minha amiga Fátima, ela disse, né, a Fátima que trabalhou no Prodec, na padaria, né? Irmã da Janaína, né? Irmã dela, Janaína, também pessoa muito bacana, né? Me ajudou muito. Ela não veio para o Egito, mas ela disse, você vai. E não é que eu fui mesmo para o Egito. E a Fatinha disse, leva o anjo da guarda, convida ele que ele vai com você, cara. E não é que eu convidei. E ele, mais uma vez, se apresentou agora, nesse 13º dia.
nessa minha segunda visita à Giza. E aí o vendedor colocou sobre a minha cabeça aquele turbante. E eu senti que eu precisava entrar naquele momento. Eu fui subindo, né, os degraus ali das pirâmides. Eu estou tentando apresentar alguma coisinha aí para você do lado externo, porque eu precisava entrar. Quando eu chego lá na portaria, o cara pega o meu ingresso assim. Aqui quem está falando é o Braulio, Valdeci Braulio. Estou falando exatamente aqui, do lado da pirâmide de Quéops. Você tem ideia quantos milênios de história você tem aqui ou não? Você tem ideia quantas encarnações você já teve? Eu já nem me lembro mais em qual encarnação que eu tive aqui, mas eu acho que foi uma das primeiras. Salve Deus. Hoje estamos falando em novembro de 2017. Olha que coisa linda. Cheguei ontem ao Cairo. Hoje é o meu segundo dia. Segundo dia no Egito. Essa é a pirâmide de Quéops. 2 milhões de blocos. Você acha que foi algum ser humano que fez? Eu acho que não. Olha a minha camisa da Fundaço. Beleza? Tchau. Já em cima da pirâmide ali, na porta de entrada da pirâmide de Quéops. De repente eu vejo que a luz para, a luz acaba. Porque aqueles corredores todos, assim como a Câmara do Rei, existem luzes internas. Luzes, lâmpadas, né? Corredores iluminados para você poder subir e conhecer. Porque senão não dá. E tem sempre alguém que acompanha você, ou de repente você vai sozinho, sem problemas. Só que sempre com a luz acesa. O pessoal que tomava conta lá, né, da entrada, ele disse, ó, you have to wait, the light turned off. A luz acabou, você tem que esperar. Aí eu pensei, puxa vida, e agora? Será que vai demorar? E eu estava dentro da pirâmide.